Depois que a produção de açúcar começou a se expandir no Brasil, Portugal percebeu que precisava de mais do que soldados para controlar a colônia. Era necessário também controlar a população indígena que habitava o território. Em 1549, chegaram os primeiros jesuítas na frota de Tomé de Souza, liderados pelo padre Manuel de Nóbrega. O objetivo oficial da coroa portuguesa era converter os povos indígenas ao catolicismo e transformá-los em súditos obedientes ao rei de Portugal. Alguns anos depois, em 1553, desembarcou no Brasil aquele que se tornaria um dos personagens mais conhecidos da catequese, José de Anchieta. Ele percebeu que para converter os indígenas precisava se comunicar com eles. Anchieta aprendeu o tupi, viveu entre diversos povos nativos e escreveu uma das primeiras gramáticas da língua tupi. Com esse conhecimento, traduziu orações, ensinamentos religiosos e criou peças de teatro inspiradas na cultura local para facilitar a evangelização. Os jesuítas criaram aldeamentos e missões, locais onde os povos indígenas eram reunidos para viver sob orientação religiosa. Nesses espaços, os padres ensinavam a fé católica, a língua portuguesa e hábitos europeus. Muitas práticas tradicionais indígenas passaram a ser desencorajadas ou proibidas, incluindo rituais religiosos, pinturas corporais, algumas formas de organização familiar, danças e costumes ancestrais. Esse processo provocou profundas transformações culturais e é frequentemente estudado pelos historiadores como um exemplo de aculturação. Em muitos casos, também é associado ao conceito de etnocídio, que se refere à destruição gradual da identidade cultural de um povo. A catequese, porém, foi apenas uma parte da história. A chegada dos portugueses desencadeou uma série de consequências devastadoras para os povos originários. Antes da colonização, milhões de indígenas habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil. Com a chegada dos europeus, doenças como varíola, sarampo, gripe e tuberculose se espalharam rapidamente. Como os indígenas não possuíam imunidade contra essas enfermidades, aldeias inteiras foram dizimadas. Em muitas regiões, as epidemias mataram mais pessoas do que as guerras. Ao mesmo tempo, as terras indígenas começaram a ser ocupadas para a instalação de engenhos de açúcar, fazendas, vilas e cidades. Povos inteiros foram expulsos de territórios onde viviam há séculos. A perda dessas terras significava muito mais do que a perda de espaço físico. Representava também a destruição de locais sagrados, rotas de caça, áreas de cultivo e parte fundamental da identidade cultural de cada povo. A disputa pela mão de obra indígena gerou um dos maiores conflitos da colônia. Muitos colonos portugueses desejavam escravizar os indígenas para trabalhar nos engenhos e fazendas. Para justificar essa prática, utilizavam frequentemente o conceito jurídico de guerra justa, segundo o qual indígenas considerados inimigos ou resistentes à colonização poderiam ser legalmente escravizados. Os jesuítas frequentemente entravam em conflito com os colonos porque defendiam que os indígenas convertidos ao cristianismo deveriam ser considerados livres. Isso não significa que os jesuítas defendessem a preservação da cultura indígena. Seu objetivo principal era a conversão religiosa e a integração dos indígenas à sociedade colonial. Ainda assim, eles se opunham à escravização direta dos indígenas aldeados, o que provocou disputas constantes com fazendeiros, autoridades locais e grupos de caçadores de escravos. Durante os séculos XVI e XVII, surgiram também as expedições conhecidas como Entradas e Bandeiras. Muitos bandeirantes invadiam aldeias e missões para capturar indígenas e vendê-los como escravos. Algumas dessas invasões foram extremamente violentas, resultando em mortes, destruição de aldeamentos e dispersão de comunidades inteiras. Diversas missões jesuíticas foram atacadas e milhares de indígenas foram capturados. Apesar da violência da colonização, os povos indígenas não permaneceram passivos. Muitos resistiram por meio de guerras, alianças entre diferentes povos, fugas para regiões afastadas, ataques contra colonizadores e preservação clandestina de suas tradições. Em várias partes do território, a resistência indígena durou séculos e dificultou o avanço da ocupação portuguesa. A situação dos jesuítas no Brasil durou aproximadamente 210 anos. Desde a sua chegada, em 1549, a Companhia de Jesus acumulou enorme influência política, econômica e educacional. Os jesuítas administravam aldeamentos, possuíam terras, controlavam colégios e eram responsáveis por grande parte da educação da colônia. Entretanto, esse poder crescente passou a incomodar a coroa portuguesa. Em 1759, o primeiro-ministro português Marquês de Pombal acusou os jesuítas de interferirem nos interesses econômicos do reino e de formarem uma espécie de poder paralelo dentro do Império Português. Como consequência, decretou a expulsão da Companhia de Jesus de todas as colônias portuguesas. Seus bens foram confiscados, suas propriedades tomadas e suas atividades encerradas. A expulsão dos jesuítas não significou o fim dos problemas enfrentados pelos povos indígenas. A ocupação de terras, os conflitos, a discriminação e as tentativas de assimilação cultural continuaram durante os séculos seguintes. Muitos povos desapareceram, outros perderam grande parte de seus territórios e diversos idiomas indígenas deixaram de ser falados. Ainda assim, os povos indígenas sobreviveram.
Atualmente, centenas de comunidades indígenas continuam existindo no Brasil, preservando línguas, tradições, conhecimentos e formas de vida transmitidas por gerações. Sua história não é apenas uma história de perdas, mas também de resistência, sobrevivência e luta pela preservação de sua identidade e de seus direitos.